Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. A gente está desenvolvendo o treinamento da parte do software de simulação PVSys. Na aula passada a gente falou sobre as perdas que podem ser configuradas, então a gente configurou já o nosso projeto com relação às perdas e está faltando agora, ou melhor, na verdade, agora nesse ponto a gente pode configurar o ambiente externo ao sistema do ponto de vista de sombreamento, tá? Mas eu não vou fazer isso hoje não. Hoje agora a gente já está apto, tá, a fazer uma simulação entendendo qual é o comportamento do sistema livre de sombras. Então o que a gente vai fazer hoje é o seguinte: vamos fazer a simulação. Então a gente vai começar a explorar a parte de simulação do ponto de vista onde o software vai calcular a produção anual, a produção mês a mês, a performance ratio, né, do sistema, o PR, já contabilizando todas as perdas. Então vai ser interessante a gente ter esses dados, essas informações nesse momento. Primeiro, desconsiderando as perdas. Numa outra aula a gente vai fazer a parte considerando as perdas, não, desculpa, desconsiderando as sombras, né? Numa outra aula a gente vai criar o efeito e qual é a perda relacionada às sombras. A gente vai inserir no programa, vai colocar os dados relativos a objetos que possam projetar sombra em cima do sistema, e a gente vai ter condição de analisar primeiramente agora livre de sombra, um sistema considerado numa posição ideal, e depois a gente vê qual é o efeito que vai ser acrescentado, beleza? Então vamos lá de novo naquele projeto que a gente já começou, né? Vamos dar continuação aqui no computador. Vamos lá. A gente abre aqui o PVSys. Beleza. Project Design. Grid Connected. Então eu tenho aqui o meu sisteminha que a gente estava trabalhando, que é o exemplo por sol, né? Exemplo 1, em Vitória. A gente, na última aula, a gente fez a aula 2.29. Então, você vê que qualquer alteração que você quiser fazer, você pode salvá-la como sendo uma variante, né? Então, você vem aqui, acrescenta uma nova variação, que ele chama aqui de variante, número. Então, vamos fazer hoje as alterações relativas à aula, né, de hoje. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Ele chama de VC4. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aula 2.30, né? Na verdade, essa nossa aqui é a aula 2.31, né? A aula 2.30 foi a de perda. Então eu posso criar, tá, uma nova variante do sistema, ok? E aí eu venho, configuro nova orientação, novo sistema, tudo aquilo ali. Ou eu posso pegar, né, na aula, aí ele fala assim, ó, você está perdendo tudo que foi feito com a variante VC4. Você quer continuar? Ok, nós vamos pegar o da aula anterior. Eu vou salvar aqui como aula 2.31. É melhor, porque eu tinha feito uma aula teste já configurando, né? E a gente, nesse ponto, então, vai salvar aqui, ok? E aí ele me pergunta se é esse nome mesmo que eu quero usar, e ele fala que tem todas essas variantes aqui, VC0, VC1, VC2 e VC3. Ok, vamos salvar. Eu tenho, então, aqui a minha aula 2.31, já, né, você pode vir aqui ó, e ver que ela está com os 15 graus de inclinação, 20 graus de desvio em relação ao norte, ok? O sistema, a gente configurou como sendo o sistema com modos Ingle, YL250P 29B, tá? O inversor Fronius 3.0 Galvo e 12 módulos, e ele está me oferecendo a produção aqui de 2.6 kW em condições STC, e onde a potência nominal do sistema é 3.0, né? Esse aqui no máximo.
Ok? Aí, aqui é uma parte opcional, tá? Então a gente configurou toda a parte obrigatória. Beleza? Ó. Mandatory aqui já está configurado. Orientação, sistema e as perdas detalhadas que a gente fez na última aula também. Né? Configuramos as perdas por temperatura, perdas ômicas, tá? Perdas por lead, mismatch e qualidade do módulo, perdas por sujeira, IAM, perdas auxiliares, envelhecimento e perda por indisponibilidade do sistema, que eu nem considerei nada. E aí a gente então colocou as perdas detalhadas. Beleza. Então, aqui ó, o campo daqui é opcional. Esse campo é opcional. Então é onde eu configuro a linha do horizonte, se tem algum obstáculo, algum tipo de morro, né? Então a gente pode ir colocando aqui, por exemplo, 5, 10, tá vendo que está subindo aqui, ó, a linhazinha vermelhinha, vou botar aqui, ó, 15, botar aqui 5, então ele vai construindo aqui uma linha de horizonte como se eu tivesse morros, cordilheiras, coisas bem afastadas, atrapalhando o sol aparecer no horizonte. A gente não vai considerar isso nesse momento, só estou mostrando para vocês, mas isso é opcional. E os sombreamentos próximos, near shadings, tá? Então, isso aqui é opcional, depois a gente vai fazer isso numa outra aula. O que eu quero fazer hoje é a simulação do sistema. Então, você pode ver que ele está habilitado aqui, ó, e ele está falando Simulation Done. Eu fiz uma simulação, né, antes de gravar aqui como aula teste, agora eu estou salvando como aula 2.31. Então eu vou refazer essa simulação, tá? E a gente vai analisar, como não foi alterado nada, vai dar os mesmos valores aqui, mas eu vou comentar logo à frente. Então, essa variante, né, já foi calculada. Ele está falando, você quer executar uma simulação novamente? Tá? Ele está falando que já foi feita a simulação. Você quer fazer de novo? Sim ou não? Né? Por enquanto, antes de fazer, eu vou fazer ela de novo, mas antes eu vou comentar esses resultados aqui, ó. Overview, né? Uma visão geral dos resultados. Então ele fala o tipo de sistema, não tem nenhum tipo de cena 3D definida, ou seja, a gente ainda não configurou a parte de sombreamento próximo e simulação 3D de posicionamento do sistema. Então ele não está falando que não está definido isso. A produção do sistema é de 4.448 kWh por ano, então é uma produção anual, tá? A produção específica, ele está falando assim, ó, que ele produz 1.483 kWh por kilowatt por ano. O que significa isso? Para cada kilowatt instalado no sistema, ele produz 1.483. Isso dá uma ideia, uma possibilidade que você compare, tá, sistemas diferentes, tá, mas que estejam instalados no mesmo local, ou seja, estejam sujeitos às mesmas condições climáticas. Isso dá uma ideia do desempenho do seu sistema. Então, para uma determinada localidade, tá, ele está produzindo 1.483 watts para cada kilowatt, 1.483 watt-hora, né, energia, para cada kilowatt de potência instalado. Então, um sistema de 3 kW instalado aqui em Vitória, nessas condições que a gente especificou ali, ele produz 1.483. Se eu tiver um outro sistema aqui em Vitória, próximo, né, uma casa vizinha, uma casa no mesmo bairro, e eu colocar um sistema, por exemplo, de 1.500, eu vou ter uma relação de produção para cada kilowatt que tem que dar mais ou menos próximo. Senão você fala, opa, esse sistema está produzindo pouco demais. Ele está com um desempenho muito abaixo. Então, isso aí é uma das coisas que a gente vai falar mais à frente, que chama-se figura de mérito. Chama-se figura de mérito. Figuras de mérito são parâmetros para compararmos sistemas diferentes. Legal, então continuando aqui,
A performance ratio é uma outra figura de mérito. Performance ratio do meu sistema aqui está dando 0,775. Você lembra que a gente fez uma performance ratio aproximada inicialmente para fazer os cálculos na mão antes de usar software, que a gente considerava uma aproximação de 0,75? Então você vê que agora calculando, considerando todas as perdas detalhadamente, precisão exata, né, do software, ele está dando 0,775. Ou seja, está bem perto do que a gente tinha estimado, né? O nosso chute inicial de 0,75 ficou bem perto do 0,775. Ele fala aqui embaixo, produção normalizada, normalized production, de 4,06 kWh por kilowatt por dia. Então, por cada dia, por cada kilowatt, eu estou produzindo 4,06. Ou seja, se a gente pegar o número de horas de sol pleno de um determinado dia, aqui na região de Vitória dá em torno de entre 4,8, 4,9, 5, alguma coisa, dependendo do banco de dados, mas vamos arredondar em torno de 5. Tá? O meu sistema, pegando essas 5 kWh por kilowatt por dia, ele está me dando 4,06, ou seja, ele perde um pouquinho devido às perdas, é natural. Então ele está falando aqui, array losses, ou seja, perdas no painel, tá? No conjunto de módulos, 0,97. E system losses, que é tudo que tem do painel para frente, ou seja, cabeamento, inversor, tá? Tudo que tem para frente, 0,21 kWh por kilowatt pico por dia. Beleza, então essa é a visão geral do sistema. E agora, ela só apareceu aqui porque o sistema já estava simulado, né? Se a gente pegar aqui numa versão que não esteja simulada, vamos pegar aqui, por exemplo, nossa aula 2.31, eu vou salvar, não lembro se eu tinha salvo, mas a gente acho que não fez nenhuma alteração, né? Mas salvei. Vou pegar aqui a situação 1, que eu ainda não tinha simulado. Então, olha só, na variante VC0, primeira configuração que eu fiz, ela não tem nenhuma simulação definida. Ele fala assim, ó, ready for simulation, que significa pronto para simular, pronto para simulação. Então tá, a gente vai aqui para nossa variante VC3, que é da aula de hoje, onde já está tudo configurado aqui, orientação, sistema e perdas detalhadas. E aí eu vou simular de novo. Ele vai reclamar, dizer que eu já simulei, mas eu vou insistir, vou mandar ele simular de novo, para você ver que também não, nesse sistema pequeno, para essa configuração que a gente fez, é bem rapidinho, né? Então ele está falando aqui, ó, a simulação finalizou, terminou com sucesso. E aí ele me dá aqui algumas opções, tá? Então vamos dar uma olhada agora nesse quadro aqui da simulação horária, do progresso da simulação horária. Ele faz a simulação a cada hora do dia, mas ele pode me mostrar aqui valores horários, valores diários ou valores mensais, dependendo de como você queira visualizar o resultado. Tá? Vamos começar aqui com valores diários. E aí a gente pode dar uma olhada aqui embaixo. Ele está dando alguns dados de sombreamento que a gente não configurou, perdas por reflexão, que é o IAM, tá? E IAM combinado com sombreamento. Então vai predominar só o IAM, porque o sombreamento é 0. E aí ele fala com relação à irradiação difusa e a irradiação alvedo, que é aquela que vem do solo até o painel. Aí ele está dando esses valores aqui. Aqui embaixo, ele está falando aqui, mostrando os valores diários, e aí ele pegou um dia qualquer, aqui 31 de dezembro de 90. Foi só um dia aleatório que ele pegou. Está falando aqui com relação aos dados, né, meteorológicos, valores aqui, ó, irradiação global, difusa e a temperatura, nesse dia considerado. Então, foi um dia que
foi 7,63, 2,72 kWh por metro quadrado por dia, 28,1 graus Celsius e 3,7 metros por segundo velocidade do vento. Então, essas condições meteorológicas que foram consideradas. Tá? Então, ele dá uma descrição aqui das condições para esse dia e a gente pode, né, finaliza aqui. Você quer salvar a finalização, a aula 2.31? Sim. Quer salvar a simulação, né? Então, dê um save aqui e a simulação está salva. Você vê que os valores aqui não mudaram, né? A gente já tinha feito isso. Agora, vamos dar uma olhada aqui no resultado. Isso aqui é interessante, tá? Então, ele me mostra aqui assim, uma visão global dos parâmetros do sistema, os principais resultados, que são esses que já estão aqui, mas eu vou pegar aqui, ó, os resultados detalhados. Eu vou pegar aqui o report, que é o relatório. Então, ele me abriu aqui o relatório. Deixa eu ajustar aqui melhor na tela. Ele me abriu aqui o relatório. E a gente tem, então, o resumo dos resultados. Por exemplo, Grid Connected System Simulation Parameters, dá o nome do projeto, a localidade, latitude, longitude e tal, e aí a variante, e aí ele vem descrevendo, né, tudo que foi considerado ali, características do sistema. Então ele está dando a descrição do sistema. Aí ele está falando aqui sobre o efeito da reflexão, IAM, tá? Da perda por reflexão. As perdas por wiring cabeamento, então ele está falando aqui do tipo de cabeamento utilizado e fração da perda. A fração é de 0,78%. A gente pode mudar a página aqui, então estou na página 1, vou para a página 2. Na página 2, ele continua descrevendo o sistema. Tá? Inclinação 15 graus, desvio azimutal 20, potência nominal dos módulos do sistema. E aqui, ó, ele repete aquela main simulation resultados, quer dizer, simular resultados principais, que é a produção, que a gente já falou, né? Energia específica produzida, performance ratio, etc. e tal. Mas aqui embaixo ele dá um detalhamento, né? Mês a mês. Olha só que legal, ele dá mês a mês. E aqui embaixo ainda, ele dá uma tabelinha mostrando performance ratio mês a mês, tá? A produção média de cada mês no sistema, o que foi mandado, foi injetado para a rede, temperatura. Então ele dá um detalhamento mês a mês. E nessa outra página aqui, na página 3, ele me dá um diagrama das perdas. Olha que legal. Então, isso aqui você consegue visualizar tudo que está sendo entregue ao sistema. Tá? Aí ele aplica uma eficiência dos módulos. Aí aqui embaixo, depois desse espaçozinho, é o que o módulo está processando. Então, o módulo está processando 5.402 kWh. 5.402. Só que descontando tudo que é perdido aí, ele consegue, né, no final das contas, um aproveitamento de 4.448 kWh. Tá? Isso aqui é um gráfico de perdas e produção durante um ano, anual. E na última página, a gente tem né, a descrição do sistema. Aqui seria uma consideração econômica, investimento. Então a gente ainda tem que configurar isso aqui, né? Era uma parte opcional que eu não fiz. Tem alguns valores aqui bem chutados, então só para você ver que ele pode ser considerado parte de investimento. Você pode considerar também a parte de financiamento, tá?
colocando valor do financiamento, taxas, e ele vai calcular a rentabilidade, o payback, tudo isso pode ser considerado e calculado aqui no PVSys também. Então, vamos fechar aqui o relatório. Então, essa foi a parte de relatório, tá? O que o PVSys entrega para a gente como relatório. Agora você observou que é um relatório em inglês, né? Tá tudo em inglês ali. O que eu vou propor para que você faça como uma tarefa de casa? Eu vou propor que você produza o seu template de relatório no Word, tá? O seu template de relatório no Word, já com os campos traduzidos, para você só pegar os valores que o relatório do PVSys está entregando. O relatório do PVSys ele acaba sendo um formato interessante, um formato padrão que muita gente utiliza, muitas concessionárias utilizam. Então, se você seguir aquela organização que ele tem ali, aquela formatação, aquela organização, você vai ter um bom memorial descritivo, um bom memorial de cálculo para o seu projeto. Então, como exercício para casa, como tarefa, eu vou propor que você faça uma tradução e monte o seu arquivo de memorial de cálculo, onde você vai ter os campos que você vai preencher com os valores que foram calculados e o restante você já traduziu, já colocou em português. Aí, assim que você tiver esse material pronto, você manda para mim, para eu dar uma olhada, uma avaliada, uma criticada, se tiver algum ponto a melhorar, e aí eu te dou o feedback. Legal? Beleza? Então, a aula de hoje, a gente fica por aqui, essa parte de análise de simulação e do relatório. Na próxima aula eu vou continuar ainda nesse campo de simulação e vou mostrar um pouquinho dos gráficos que podem ser preparados usando a simulação do PVSys. Legal? Então, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!